começar pelo Fortaleza. O Fortaleza foi tetracampeão cearense, atropelou o Calcaia, 1-0 no primeiro tempo, depois 3 gols no segundo tempo. Campeonato bem curto, 6 jogos, mas merecido por todo o investimento que fez, pela facilidade que teve, porque ele construiu, e foi campeão cearense. Mas para o brasileiro, não tem nada, não tem relação nenhuma com o estadual. A festa ficou ontem, tetracampeonato, vai buscar um penta, vai ser, inclusive, desde já, o campeonato cearense 2023 tende a ser um dos mais interessantes, o que é curioso, porque o regulamento é horroroso. Talvez Ceará e Fortaleza, se não tiver mudança, eles vão estrear nas quartas de final e só vão jogar na final. Esse ano, por exemplo, eles não se enfrentaram porque o Ceará foi eliminado antes. Mas se isso acontecer, tende a ser um Ceará e Fortaleza Acho que vai 2023. Seria algo fantástico, porque seria valendo a hegemonia, ou seja, o primeiro a chegar em 46, já que está 45 ou 45, e no caso do Fortaleza, ser penta seria um penta na era profissional, com todo mundo assistindo, enquanto o penta do Ceará, que é oficial, mas foi em 1919, então assim, teria uma diferença. Mas isso é para o ano que vem. Para esse ano, esse jogo, nesse momento, foi assim, péssimo para o Fortaleza. Péssimo, na minha visão. Não vou dizer, eu não consigo ver, eu não sei falar dessa situação, não. Porque começou a ser ruim no sábado, quando o Atlético venceu o Flamengo. Você pode até achar que o Flamengo perdeu, mas na verdade esse jogo em Curitiba, o normal é o Atlético vencer. Se eu não me engano, nos últimos. O Flamengo tem só duas uma vitórias, vez o Flamengo venceu no Brasileirão lá, que foi 2019. Tem 2 vitórias, acho que em 25 jogos, assim, no Brasileiro, mas são 2 vitórias. É um negócio assim de maluco o salto que o Atlético parece que tem. Isso é em Curitiba, não é na Arena da Baixada, não, tá? Tipo, lá na Arena da Baixada, no Joaquim Américo, no Couto Pereira. Eles fizeram a semifinal do Brasileiro de 83, o Atlético ganhou 2-0, mas não foi para a final porque tinha levado de 3-0 na ida. O Flamengo acabou, passou e foi campeão. Mas ganhou o jogo, está nessa estatística aí. E aquela vitória do Atlético, que foram os primeiros pontos do Atlético, botou o Fortaleza na lanterna e numa situação ruim, porque o Atlético, neste momento, agora encerrada a terceira rodada, encerrada entre aspas, porque ainda tem um clássico aí em junho, o 16º é o próprio Atlético com 3 pontos. Ou seja, neste momento, o Fortaleza está a uma vitória, porque não são 3 empates. Ele precisa vencer e ir para o saldo de gols para tentar ir para o 16º lugar, que é um clube competitivo. É um clube que a gente que tende a somar mais pontos do que está ali, ou seja, é muito cedo, mas no Campeonato Brasileiro as largadas são péssimas. E a tabela do Fortaleza é horrorosa a partir de agora. O Fortaleza iria ganhar do Ceará? Não iria ganhar, não vou dizer, não é questão, não sei se iria ganhar do Ceará, mas ele jogaria no domingo com a possibilidade de deixar a lanterna, de talvez deixar a zona de rebaixamento, seria uma outra vibe e inclusive, se dá tranquilidade para outros resultados, que na hora que você consegue um resultado positivo, o Campeonato Brasileiro está meio parelho, 1 ou 2 rodadas você segura. Poderia até não ser da zona de rebaixamento, mas ficaria ali beirando o passaria Z4. Até o Ceará, se vencesse, por conta do saldo. Exato. Ainda passaria até o próprio Ceará, e nesse momento, ou seja, estaria fora da zona de rebaixamento já automaticamente, porque ele passaria os outros que estão no Z4 e passando o Ceará, ou seja, uma vitória simples do Fortaleza no domingo teria tirado o time da zona de rebaixamento. Aí agora, só para exemplificar o porquê que eu achei horrível o Fortaleza não ter jogado esse fim de semana, independentemente de saber se ele ia apontar ou não, mas ele ter jogado porque era um clássico, querendo ou não, era um jogo onde, mesmo, eu até tinha falado em outra live, mesmo com a fase ruim do Fortaleza até então, o fato de ser o clássico era uma injeção natural que faria o Fortaleza ter uma atuação, em tese, diferente de tudo que ele vinha tendo. Apesar de, como o Minhoca falou, apesar dos resultados obtidos. Porque são resultados obtidos com um favoritismo evidente. E na hora que equilibrou, não começou a bater os resultados. Na hora que começou a ser do Fortaleza para cima, os resultados pararam de aparecer. O Fortaleza pegará o Corinthians. Primeiro tem uma aliança, primeiro tem um jogo importantíssimo na Libertadores, mas a gente está falando do brasileiro. Isso ainda não precisa nem destacar a importância do jogo contra o Aliança na quarta-feira. Ganhando ou não esse jogo, o jogo contra o Corinthians ele vai continuar pesado da mesma forma. O jogo é lá em São Paulo, o Corinthians que acabou de ser goleado pelo Palmeiras, ou seja, do seu arquirrival. É óbvio que o Corinthians precisa de uma resposta imediata diante do seu torcedor. E o Corinthians, primeiro, perdeu esse jogo, mas vinha até bem. Tinha largado com 2 boas vitórias no Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo, recebe o River Plate. Aí eu vou fazer a mesma lógica do Aliança. A Libertadores é uma outra ordem de análise natural, de motivação, de busca por tudo, o tamanho do jogo. Mas depois o Fortaleza recebe o São Paulo, que tende a ser um jogo chato. O jogo seguinte, aí é contra o Vitória, está classificado na prática. O Vitória está muito mal e a vantagem do Fortaleza é excelente, na vantagem de 3 gols na Copa do Brasil.
Aí sai para pegar o Botafogo. Veja só, até agora, no Campeonato Brasileiro, eu não estou colocando. Pode vencer, pode. Ganhou do São Paulo na Copa do Brasil ano passado. Eu não estou colocando nenhuma vitória do Fortaleza até aqui. Ou seja, o Fortaleza jogou esses 2 jogos. Aí é o Botafogo, depois do Botafogo é quem? Aí pega a Aliança de novo, aí recebe o Fluminense. Mas vou parar no Botafogo lá. Ou seja, Corinthians fora, São Paulo em casa e o Botafogo fora. Em tese, estou falando na teoria, que é tudo que a gente fala aqui, o pré-jogo, o Botafogo, Fortaleza, eu confundi aí 2 vezes. O Fortaleza poderá chegar no seu 5º jogo sem uma vitória. E não me parece nem um pouco absurdo que isso aconteça, porque a tabela não. Primeiro, a vitória que era do Cuiabá, o Fortaleza perdeu o jogo. Na verdade, o Fortaleza tinha esse resultado de vencer, que aí ele acabou perdendo o Cuiabá. Tinha uma outra possibilidade, que era o clássico, mas o clássico não aconteceu e agora a tabela ela não está interessante. Aí vamos supor, esse é o pior cenário. Antes que alguém fale, se vencer, se o Fortaleza vencer 3 jogos, já está na zona da Libertadores de novo. Eu sempre vou pelo pior. Para quem não me conhece, eu gravo aqui alguns anos isso aqui, eu sempre vou pelo pior lado possível, porque o lado possível eu também quero, meu irmão. Ganhar tudo está resolvido. Se ganhar tudo é campeão. Mas se der uma lógica em algum momento, terminar 5 rodadas sem vitória, nesse cenário, com outros competidores, como o Minhoca falou, como o Coritiba sendo um time mais chato, como o Avaí, que já deu 2 jogos agora. Ou seja, se na 5ª rodada o Fortaleza não ganhou de ninguém, ele continua atrás do Avaí, que tem 6 pontos hoje. Velho, qual foi a base da campanha do Fortaleza no passado? Não foi a largada? A largada não balizou uma campanha sólida, o time não encaixou a partir de uma largada forte. Isso acontece, isso pode acontecer com qualquer time de forma oposta. Você não tem um encaixe. O que é mais difícil no Campeonato Brasileiro? Tanto que a gente sempre enumera, a gente até falando água suja, não sei se foi água suja, já estava valendo aqui, que Minhoca lembrou. Já estava valendo. O Ceará de 2018, o Náutico de 2007, o Goiás, eu acho que é o Goiás de 2003 ainda, é um Goiás clássico, que fez o ótimo retorno. Esses times são lembrados porque eles vão contra a lógica. Porque a lógica de uma largada ruim é ladeira abaixo. Então, assim, o Fortaleza, nesse momento, eu acho que ele tem que entender o peso que ele tem nessa tabela, nesses 3 jogos. O Ceará, veja como a diferença é mínima. O Ceará tem uma vitória. E o Ceará, desses 3 jogos, o Ceará faz o contrário. O Ceará joga 2 em casa. O Ceará, além de já ter 3 pontos, das 3 próximas rodadas, ele joga 2. Então, o Ceará tende a ficar ali numa zona intermediária que dá alguma tranquilidade de seguir sua tabela. O Fortaleza, nesse momento, não tem isso. Porque ele perdeu o jogo de estreia, que era o jogo base para pontuar, e o clássico acabou não rolando. Então, assim, me preocupa com... o Fortaleza só tem 2 jogos, 2 em 38, mas eu acho que a largada do Fortaleza, ela, pela tabela, e pela falta de futebol também. Ela mostra riscos altos aí, né? Riscos altos, exatamente. Não estou dizendo, estou cravando rebaixamento de Fortaleza, não. Eu estou dizendo que esses 5 jogos, vou até usar a palavra que o Minhoca falou, tem um risco alto de não haver um encaixe como houve no passado. E mesmo com parte do grupo, mesmo com investimento, mesmo com o mesmo treinador, mas a falta de encaixe do brasileiro, e aí eu não estou falando do Fortaleza, estou falando da forma como eu vejo o brasileiro há muitos anos. Que o normal é quando não tem esse encaixe, é que ele não vem mesmo. Você vai rodar e dificilmente vem. E quando vem, você fica sendo lembrado. Por anos. Eu acho que existe uma dualidade aí na análise dessa última semana do Fortaleza, né? Com as 2 vitórias, né? 2 goleadas, né? Sobre o Vitória e sobre o segundo jogo do Caucaia, e um empate com o Caucaia no jogo que segurou um pouco sua escalação principal. Por que existe uma dualidade? Porque, quer ou não, esses resultados mudaram o clima, né? A gente estava vendo, claro que era uma minoria, mas a gente estava vendo circulando por aí no Twitter, no WhatsApp, os prints de torcedores questionando duramente Vojvoda, questionando o trabalho, colocando tudo que está sendo feito no Fortaleza em xeque. E, de alguma forma, essas goleadas de muito pouco significado técnico, né, de quase que nenhum parâmetro, elas trazem um peso aí moral que recolocam, digamos assim, o sentimento do torcedor, a sensação do torcedor num ponto mais positivo da balança, tá? Eu acho que o torcedor de Fortaleza, por mais inócuo que seja um título estadual, muito menos numa temporada que o Fortaleza tem desafios tão mais nobres, né? Mas tem todo o contexto histórico já citado aqui, né?
empatando o número de títulos com o Ceará, sendo tetracampeão, isso já foi bem comentado, fica essa dualidade, né? Desse sentimento mais positivo, que dá mais condição, dá mais calma, Fortaleza fazer os jogos com um mínimo de tranquilidade, pelo menos esses primeiros, porque se der merda contra a Aliança ou contra a Corinthians, lá se vai tudo embora, mas você pelo menos retomou a tranquilidade para essas partidas. E no outro lado da moeda, o desgaste físico que tende a ser excessivo, porque assim, eu não vou. Se na quarta-feira, tá? Eu acho que isso não vai acontecer, mas se na quarta-feira, 1 hora antes do jogo, sair aquela escalaçãozinha com Fortaleza poupando força contra a Aliança, aí para mim, assim, não tem no mundo rivalidade local, Eu acho que isso não vai acontecer, contagem não, de Fred. títulos. acho que não vai Eu também acontecer, acho que não, como eu falei, eu acho que não. Eu acho que o Fortaleza vai agora para uma sequência de força máxima. Eu acho que todos esses 4 jogos citados por Cássio aí, tá? Aliança, Corinthians, River e São Paulo, a gente vai ver o Fortaleza com força máxima, eventualmente tirando alguém que esteja muito desgastado, ou, se não vier um resultado positivo contra a Aliança, poderia considerar contra o River, mas eu acho tão contra a lógica, contra o futebol e aquilo tudo que a gente já comentou, você poupar contra o River Plate num jogo tão histórico dentro do seu estádio, seria feio até, né? Seria, Aliás, como eu falei, Fred, um capítulo estranho da história. Fala, Mioca. só um ponto aí, o Tite, né, o zagueiro Tite, ele jogou os 90 minutos na quarta contra o Vitória, na sexta, no jogo de ida da final, e no domingo. Ele jogou 270 minutos em 5 dias, assim. Claro, ele não foi tão exigido, né? Os adversários não exigiram tanto dele, mas, queira ou não, foi aí, né? 270 minutos Tem praticamente. preparação, né? Então, assim, eu Concentração, acho que tudo ele é isso um dos que desgasta vai muito. ser poupados na quarta-feira contra o Alianza Lima. Mas, por exemplo, eu acho que o ponto principal, eu destaquei ontem aqui na live, o Fortaleza precisava atravessar esses jogos que ele era amplamente favorito, e confirmou esse favoritismo, para reencontrar o time. Eu falei isso muito aqui na segunda-feira passada. Fortaleza, para mim, ainda não é um time. E eu acho que esses jogos agora começou a trazer à tona quem tá bem e quem tá mal. Por exemplo, o Matheus Vargas, que era um jogador que era criticado, deu para ver claramente que ele é um jogador que tá mal mesmo, assim. Se contra o Caucaia ele não consegue apresentar um jogo decente, um jogo de uma regularidade, é um problema que o Fortaleza não precisa mais estar sendo acionado. Só que aí é que tá. Só tem o Lucas Lima para fazer essa função dele. Poderia até usar o Crispim e tudo mais. Mas, por exemplo, o Crispim que eu acabei de citar, o Capixaba vinha jogando bem, mas o Crispim dá uma outra qualidade de construção, de bola parada, é um jogador muito mais inteligente do que o Capixaba, mesmo o Capixaba tendo feito partidas interessantes. Então, acho que nesse aspecto, que valeu... Mas aí, nesse caso, por exemplo, para Crispim fica muito bom, né? Isso. Ter como referência é o seguinte, esses jogos, né? É porque o que havia de muita contestação sobre o Vojvoda, Fred, é o seguinte, que acontece com qualquer treinador. Determinadas escolhas não se sabia o motivo. Por que ele escolhe o Robson se ele fez um investimento para trazer Moisés no jogo do Cuiabá, né, por exemplo? Ele foi para aquele jogo, ele contratou Moisés, Romero e Kaiser. Não ia os 3 jogar na Argentina. Um deles podia ter entrado no duelo contra o Cuiabá. Não fazia sentido ele desconfigurar o time por completo contra o Cuiabá, e por isso que a crítica naquele momento foi pertinente em cima do Vojvoda. O Vojvoda mesmo fazendo o que ele fez até então com o Fortaleza, praticamente vai fechar 1 ano, ele já tem 3 títulos, os 3 títulos de maneira invicta, isso não tira, obviamente, o nosso ponto crítico de, obviamente, apontar alguma coisa que ele não está sendo muito lógico nas escolhas. Matheus Jussa apresentando um futebol mais abaixo e seguia jogando. Então, algumas coisas, eu acredito que nesses jogos agora que aconteceram, no jogo do Vitória e no jogo do domingo, que foi o time que ele repetiu quase que praticamente, né? Só não utilizou o Tinga porque estava machucado contra o Vitória, mas retornou ontem. E a outra troca foi o Hércules entrando ali no lugar. Lembrando que o Zé Wellison não pôde jogar o campeonato estadual e também estava como reserva no jogo contra o Vitória. Então ficou mais claro para mim um time que agora está sendo desenhado. Se vai dar certo ou não, a gente vai precisar ver contra a Alianza Lima, contra o Corinthians, contra o River Plate. Mas eu acho que foi dado um passo naquele time que a gente eu não acho que foi. Eu vejo só o aspecto moral. Eu não consigo. Contra o Vitória tem 3 derrotas na Série C, pô. Eu sei. Eu não consigo contra o Vitória e contra outro time que parou e ficou né, sem.
eu não tiro totalmente o peso, Fred. Eu entendo o que você está dizendo. Eu não coloco como parâmetro para dizer que o time está acertado. Mas, por exemplo, ano passado, o Fortaleza já estava no indício ali no Campeonato Estadual mostrando uma certa evolução. Sim, eu lembro bem. E nesse mesmo ano, agora 2022, a gente falava do Fortaleza, mas falando assim, mas o Fortaleza até agora não está apresentando bom futebol. E aí se falava muito, tá puxando de mão, não tá botando força máxima, e não era só isso. Ficou claro que não era só isso, entendeu? Então, acho que agora pode ter uma mudança que só eu acho que moralmente, eu concordo moralmente. Tecnicamente e taticamente, eu não concordo, não. É assim, são adversários muito fracos. Muito fracos. E assim, e o jogo do Caucaia, porra, assim, eu não sei quanto é que estavam as odds aí no Bet Nacional, mas, porra, você sabia que não ia. Saiu o gol saiu até na jogada. Fortaleza estava até bem, né? Eu assisti a partida. Fortaleza estava bem no jogo, merecia o gol, mas o gol saiu na bola que bate, rebate, vai no coisa. E aí abre, quando você sai 1-0, acho que todo mundo está assistindo futebol, sabe que o jogo acabou. Né? 1-0 acabou o jogo. Vira festa, 2, 3, 4, você já sabe que vai vir. Então, assim, talvez se o Caucaia conseguisse segurar ali o primeiro tempo, daria uma pressão maior. Porque, assim, eu não vi o Fortaleza sob pressão, tá entendendo? E eu acho que se, por exemplo, quarta-feira o Aliança resiste, o Aliança segura, porque assim, o Aliança, queira ou não, é um time fraco, mas obviamente é um adversário mais rodado, mais preparado, né? Do que Caucaia. Peruano. Do que Caucaia e Vitória, convenhamos, né? E, pô, é até uma pena falar isso do Vitória. É até uma pena falar isso do Vitória, mas né, acho que é até uma pauta para a gente debater mais na frente. Mas eu acho que moralmente isso foi importante, Minhoca. E aí, quarta-feira eu posso ver esse passo e aí eu concordo 100% e minha visão se encaixa com a sua. Se quarta-feira tivermos uma resposta positiva, uma continuidade do que você já viu e você deposita, né, alguma fé de que aquilo ali é o início, tecnicamente, de uma resposta, se vier quarta-feira eu concordo. Eu acho, pronto, ok, começou, veio e houve um ganho. Mas eu ainda considero que tipo, o Fortaleza está no cenário ideal para jogar contra o Aliança. Ele está no cenário ideal. Ele recuperou o eixo. E, porra, isso foi falado aqui en passant, mas assim, a gente tem que argumentar. Quem colocou em xeque a continuidade de Voivoda aí é perder tempo, né? Não faz, porra. Exato. Isso é pro precisa rival, registrar que houve, né? Precisa registrar que houve, que realmente isso, é um fato. Mas realmente é algo completamente fora. Isso é para rival, Para quem quer que o Fortaleza mergulhe na temporada. Aí você alimenta isso.